que Deus tem para as nossas vidas. Lo que Dios tiene para nuestras vidas. Se você não compreende o que Deus tem para a sua vida, Si usted no comprende lo que Dios tiene para su vida, você simplesmente passa a ser frequentador de igreja. usted solamente va a ser un frecuentador de una iglesia. Deus não quer pessoas frequentadores de igreja. Dios no quiere personas frecuentando una iglesia. Deus quer pessoas que sejam instrumentos de Deus dentro de uma igreja. Dios quiere personas que sean instrumentos de Dios dentro de una iglesia. Diga, eu sou instrumento de Diga Deus. conmigo, yo soy un instrumento de Dios. Nós temos que entender isso. Nosotros tenemos que entender eso. O maior problema hoje da igreja cristã El mayor problema hoy de la iglesia cristiana é que ela se acomodou es que ella se acomodó à realidade em que ela está inserida. en la realidad en la que ella está sumergida, inserta. Sabe o que acontece no Brasil? ¿Saben lo que ocurre en Brasil? No Chile não acontece isso. En Chile no acontece esto. Aqui na província de Arauco não acontece Aquí en la isso. provincia de Arauco no ocurre eso. Só no Brasil. Solo en Brasil. Amém? Amén. A igreja começa a se adaptar La iglesia se comienza a adaptar ao sistema religioso al sistema religioso que é implantado dentro da cidade. que ha sido implantada dentro de la ciudad. Nós não fomos chamados Nosotros no fuimos llamados para viver um sistema religioso para vivir en un sistema religioso de uma cidade. de una ciudad. Nós fomos chamados Nosotros fuimos llamados para ser um povo apostólico, para ser un pueblo um apostólico, povo profético un pueblo que profético mude a realidade da cidade. que cambia la realidad de una ciudad. Por isso nós somos sal da terra Por eso nosotros somos sal de la tierra e luz do mundo. y luz del mundo. Sal porque você vai temperar a terra. Sal porque usted va a temperar la tierra. E luz porque você vai trazer esclarecimento dentro das Y trevas. luz porque usted va a traer claridad dentro de la Diga tierra. comigo, eu sou luz. Diga conmigo, yo soy luz. Então se uma cidade, se eu sou Entonces si yo soy luz dentro de uma cidade, luz dentro de una ciudad, eu tenho que manifestar sobre as trevas, yo me tengo que manifestar sobre las tinieblas. trazer luz ao que está escuro. Traer luz de lo que está en la oscuridad. O maior problema de hoje El mayor problema de hoy que nós não estamos nos condicionando a viver o que Deus nos chamou. que nosotros no estamos, Nos condicionando a ser o que Deus nos chamou. nos condicionamos a hacer lo que Dios nos llamó, A não ser. a no ser lo que Dios nos llamó. Porque o que acontece? Porque ¿qué ocurre? Se somos luz, Si nosotros somos luz, por que quando chegamos às trevas ¿por qué cuando llegamos a las não tinieblas iluminamos? no iluminamos nada? Diga, Deus está me chamando Dios conmigo, Dios me está llamando a transicionar. a transicionar. Por que Deus nos chama a nos transicionar? ¿Por qué es que Dios nos llama a transicionar? Porque eu tenho que sair de um lugar Porque yo tengo que salir de un lugar para outro. para otro lugar. Deus nunca vai te chamar para permanecer no mesmo lugar. Dios nunca te va a llamar para permanecer en el mismo lugar. Porque Deus sempre tem coisas novas. Porque Dios siempre tiene cosas nuevas. Amém? Amén. Quantos estão entendendo? ¿Cuántos están entendiendo? Diga, eu estou em transição. Diga, yo estoy en transición. Eu estou em Yo transição. estoy en transición. Nós precisamos começar a compreender o que Deus está querendo das nossas vidas. Nosotros necesitamos comenzar a comprender lo que Dios quiere de nuestra vida. Porque se nós não entendermos o que Deus quer das nossas vidas, Porque si nosotros no entendemos lo que Dios quiere de nuestras vidas, vamos parar e não vamos conseguir chegar ao nosso destino profético. vamos a parar y no vamos a conseguir llegar a nuestro destino. Você profético. tem um destino. Tú tienes un destino. Você tem um Tú propósito. tienes un propósito. Por isso é tempo de entrar na transição de Deus. Por eso es tiempo de entrar en la transición de Deus Dios. está chamando esse ministério Dios está llamando a este ministerio a entrar em um tempo de transição, a entrar en un tiempo de transición, a viver coisas novas do Espírito de a Deus. vivir cosas nuevas del Espíritu de Dios. Deus está te chamando Dios te está llamando para viver o para sobrenatural. vivir lo sobrenatural. Mas só pode viver o sobrenatural Pero solo puede vivir lo sobrenatural quem entende o tempo de Deus. quien entiende el tiempo de Dios. Abra sua Bíblia, por favor, Abra su Biblia, por favor, em Mateus en Mateo 9, 9, do versículo del versículo 16 16 ao 17. al 17. Mateo capítulo 9, versículo 16 y 17. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden.
pero echan el vino nuevo en odre nuevo, y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Não se coloca vinho velho No se coloca vino viejo em odres novos. en odres nuevos. O que nós precisamos começar a entender nessa noite Lo que nosotros necesitamos comenzar a entender en esta noche é que nós somos os odres. es que nosotros somos esos odres. Se nós somos o odre, Si nosotros somos ese odre, temos que nos preparar tenemos que prepararnos para receber vinho novo. para recibir el vino nuevo. E quem é o vinho novo? ¿Y qué cosa es el vino nuevo? O Espírito Santo. El Espíritu Santo. Quando o Espírito Santo Cuando el Espíritu Santo entra numa pessoa, entra en una ela persona, tem que mudar. ella tiene que cambiar. A presença do Espírito Santo La presencia del Espíritu Santo não permite no que permite uma pessoa continue sendo a mesma que pessoa. una persona continúe siendo la misma persona. A primeira coisa que precisamos entender La primera cosa que necesitamos entender que sendo odre, que siendo odre, eu tenho que ter caráter. yo tengo que tener un carácter. Uma pessoa que é odre de Deus, Una persona que es odre de Dios, ela tem que ter caráter. ella tiene que tener un Ela tem carácter. que ser verdadeira. Ella tiene que ser verdadera. Ela tem que conhecer a palavra. Ella tiene que conocer la palabra. Ela tem que renunciar. Ella tiene que renunciar. Seguindo todos esses processos, Siguiendo todos esos procesos, ela é capacitada ella es capacitada para receber para recibir coisas novas, cosas nuevas, revelações novas. revelaciones nuevas. Agora, o que se passa com a igreja atual? Ahora, ¿qué pasa con la iglesia actual? A igreja atual, ela nunca quer se renovar. La iglesia actual nunca se quiere renovar. Por que não quer se ¿Por renovar? qué no se quiere renovar? Porque como odre, Porque como odre, ela se renovando, ella se va renovando, ela tem que mudar. ella tiene que cambiar. E se não muda, Y si no cambia, a presença do Espírito la presencia del Espíritu destrói ela. la destruye a esa persona. 1 Coríntios 1 de Corintios 3,16 3:16 diz que nós somos santuários do Espírito. dice que nosotros somos el santuario del E Espíritu. todos que tentam destruir o santuário, Deus o destrói primeiro. Y todo el que quiere destruir el santuario, Dios también lo va a destruir a él. Se somos obras de Deus, Si somos odres de Dios, temos que ter uma vida de santidade. tenemos que vivir una vida de santidad. Temos que ter uma vida separada. Tenemos que tener una vida apartada, Uma vida no altar. una vida en el altar. Porque se o vinho novo chegar, Porque si el vino nuevo llega, você não vai suportar. usted no lo va a soportar. O vinho novo El vino nuevo tira o seu controle. te saca de tu propio control. A Bíblia diz que quando os discípulos foram cheios pelo Espírito, La Biblia dice que cuando los discípulos fueron llenos del Espíritu, eles tiveram que transicionar ellos tuvieron que transicionar de discípulos de discípulos para apóstolos. para apóstoles. Só que de um processo para o outro, Solo que de un proceso al otro, eles ficaram embriagados. ellos quedaron embriagados. Sabe por quê? ¿Sabe por qué? Porque de um processo para o outro, Porque de un proceso a otro, no meio do en processo, el medio del o proceso, Espírito Santo faz el Espíritu Santo hace coisas grandes. cosas Ele grandes. tira o teu controle Él toma tu propio control e diz: quem está no controle sou eu. y dice, el que está en el control soy yo. Aqueles homens não queriam ficar Aquellos hombres no querían estar bêbados, ebrios, mas eles ficaram dominados, pero ellos fueron dominados, possuídos consumidos pelo poder de Deus. por el poder de Dios. Todas as vezes Todas las veces que Deus nos transicionar que Dios nos hace no transicionar, meio do processo, en el medio del o proceso, Espírito Santo vai nos pegar. el Espíritu Santo nos va a agarrar. Eu profetizo nessa Yo noite. profetizo en esta noche Vai ser uma noite de derramamento que va a de ser una vinho. noche de derramamiento de vino. O Espírito Santo vai te pegar. El Espíritu Santo te va a tomar. Você vai ficar embriagado pela Vas a ser presença. embriagado por esa presencia de Dios. Você vai perder o controle da tua Vas a vida. perder el control de tu propia E vida. Ele vai ter o controle sobre a tua vida. Él va a tener el control sobre tu vida. Aleluia! Aleluya. Eles ficaram embriagados. Van a quedar embriagados. Eles ficaram embriagados. Ellos quedaron embriagados. O Espírito Santo mostrou Y el Espíritu Santo mostró que quem estava no controle que quien estaba en el control era Deus. era Dios.
dos maiores sinais Una de las mayores señales de que uma pessoa de que una persona transicionou é ela no meio do processo. Esse é quando ela está no meio do es processo. cuando ella está en el medio del proceso. O que acontece daqui ¿Y qué ocurre de aquí para cá para acá? é o que vai determinar. Es lo que va a determinar. No meio do processo, En el medio del proceso, ela tem que ser dominada pelo Espírito. ella tiene que ser dominada por el Espíritu. Porque se ela não for dominada, Porque si no fuera dominada, ela vai chegar no destino ella va a llegar al destino com a sua alma. con su alma. Os discípulos foram selados. Los discípulos fueron sellados. Uma pessoa que é selada, Una persona que es sellada, ela tem dono. ella tiene dueño. Eu vou fazer uma comparação, Voy a hacer una comparación, só uma comparação, solamente una comparación, para que você possa entender. para que ustedes puedan entender. Amén. Amén. Não que você esteja. No que Amém. ustedes sean, sino Mas é solo uma una comparação, comparación. um exemplo. Un ejemplo. No Brasil, En Brasil tem muitos criadores de gado, de vacuno. hay muchos criadores de vacas. E eles, para mostrar que são donos dessas Y vacas, ellos, para mostrar que son dueños de esas vacas, eles selam ellos sellan esa vaca com a primeira letra do seu nome, con la primera letra de su nombre, para dizer, para decir, essa vaca esa vaca tem dono. tiene un dueño. Então, quando a vaca se perde, Entonces cuando la vaca se pierde, alguém vai tentar pegar a vaca alguien va a intentar tomar esa vaca e vai ver, tem dono. y va a decir, ah, este tiene un dueño. Ei, Hey, Deus te separou, Dios te separó, te selou. te selló. O teu selo se chama Espírito Y Santo. tu sello se llama Espíritu Santo. Ainda que você se perca, Aunque usted se pierda, quando você for encontrado, cuando usted sea encontrado, vão perceber van a percibir que você tem que dono. usted tiene un E dueño. o teu dono Y tu dueño se chama Jesus se Cristo. llama Jesucristo. Não estamos perdidos. No estamos perdidos. Fomos escolhidos desde antes da fundação do mundo. Fuimos recogidos antes de la fundación del mundo. Efésios capítulo 1. Efesios capítulo 1. Deus nos escolheu nele Dios nos recogió en Él para que fôssemos escolhidos, para que fuésemos escogidos, predestinados predestinados para um propósito. para un propósito. Sabe qual é o teu propósito? ¿Sabes cuál es tu propósito? Ser bênçãos nas mãos do Senhor. Ser bendición en las manos del Señor. Temos que aprender a transicionar. Tenemos que aprender a Eu transicionar. não posso colocar vinho novo Yo no puedo poner vino nuevo em odres velhos. en odres viejos. A primeira coisa que acontece num avivamento La primera cosa que ocurre en un avivamiento é arrependimento. es el arrepentimiento. Antes de Deus trazer um avivamento, Antes de que Dios traiga un avivamiento, de trazer vinho novo, de traer vino nuevo, Deus traz arrependimento. Dios trae un arrepentimiento. Se o meu povo que se chama pelo meu nome Si mi pueblo que llama a mi nombre se humilhar, se humilla, orar, ora, buscar a minha face, busca mi rostro arrepender-se dos seus maus y caminhos, se arrepienten de sus malos caminos, aí então ahí entonces eu ouvirei, yo oiré, virei vendré e sararei a sua y terra. sanaré su tierra. Crônicas 7:14. Crónicas 7:14. Deus vai sarar a nossa terra Dios va a sanar nuestra tierra quando acontecer arrependimento. cuando ocurre un O arrepentimiento. primeiro passo para ser curado El primer paso para ser sanado é ser uma pessoa que vive um arrependimento. es ser una persona que vive en un arrepentimiento. Arrependimento traz a manifestação da glória de Deus. Arrepentimiento trae la manifestación de la gloria de Se Dios. somos odres de Deus, Si somos odres de Dios, precisamos ter uma vida de arrependimento. necesitamos tener una vida de O arrepentimiento. arrependimento é a El chave arrepentimiento es la llave que abre as portas do céu. que abre las puertas del cielo. Se o meu povo, Si mi pueblo, olha o que a Bíblia está falando, o meu povo, mira lo que la Biblia dice, mi pueblo, mi pueblo, clamar pelo meu nome, clama a mi nombre se humilhar, y se humilla. olha a chave, Mira la llave. se o meu povo, Si mi pueblo não é outro povo, no es otro é o pueblo, povo de Deus. es el pueblo de Dios. Se o povo de Deus se humilhar, Si el pueblo de Dios se humilla, se o povo de Deus orar, si el pueblo de Dios comienza a não orar, buscar as minhas mãos, no a buscar mis mas manos, a minha face, pero sí mi rostro, aí então ahí entonces eu olharei, yo miraré, virei vendré e sararei a
a terra. y sanaré su tierra. Quem é a terra? ¿Quién es la tierra? Diga, eu sou a terra. Diga, yo soy la tierra. Fomos criados do pó da terra. Fuimos creados después de la tierra. Então nós somos a terra. Entonces nosotros somos del hecho del polvo de la tierra. Sararei a terra. Sanaré esa tierra. Você é a terra que Deus está sarando nessa Tú noite. eres la tierra que Dios está sanando en esta noche. Sim, nós somos a terra. Sí, nosotros somos esa tierra. E para a terra frutificar, Y para que esa tierra pueda ela fructificar, tem que ser tratada. ella tiene que ser tratada. E o Espírito Santo está tratando a terra hoje. Y el Espíritu Santo está tratando la tierra Porque a ahora. semente vai ser plantada. Porque la semilla va a ser plantada. E vai começar a germinar 100 por 1. Y va a comenzar a germinar al 100 por 1. A Bíblia diz, La Biblia dice em Marcos, en el libro de Marcos que a lei da semeadura, que a lei da que semeadura la ley de la siembra pela multiplicação genera multiplicación a 30, al 30, a 60, al 60 e a 100 y al 100 por 1. por 1. É um processo. Es un proceso. 30, 30, 60 60 e 100. y 100. Então eu consigo entender Entonces yo puedo entender que a terra vai sendo preparada para o estágio. que la tierra va siendo preparada por estaciones. E quando chega a 100, Y cuando llega al 100 é porque você está preparado. es porque tú estás preparado. E quando você está Y preparado, cuando tú estás preparado, Deus se revela para você. Dios se revela a tu vida. Hoje temos visto Hoy hemos visto muitas pessoas indo embora da igreja muchas personas ir fuera de la iglesia e saem falando, y salen hablando mal da igreja, hablando mal de la iglesia, criticando. criticando. Mas se você for analisar, Pero si tú fueras a analizar, é odre rachado. es un odre que está rayado, herido, destruido. Não suporta No puede soportar a presença de Deus. la presencia de Dios. Vinho novo Vino nuevo quebra o odre. rompe el odre. O problema não está no vinho, El problema no está en el vino, o problema está no odre. el problema está en el odre. O problema é que o odre não reconhece que está com problema. El problema es que el odre no reconoce que está con problemas. Vamos analisar. Vamos a analizar. Eu fui estudar como se fazia o odre. Yo fui a estudiar cómo se hace el odre. Eu vou tentar transmitir. Yo voy a intentar transmitir. O odre El odre é a pele de um animal es la piel de un animal que é tirado que es tomado, cortado, enquanto o animal está vivo. en cuanto el animal está vivo. Se corta o pescoço do Se animal. corta el cuello del animal Enquanto o sangue vai saindo, y cuando la sangre va saliendo, eles vão tirando, ellos van tomando, porque precisa ir ao fogo porque necesita ir al fuego com sangue. con sangre. Aí a história diz La historia dice que quando você pega a pele do animal, que cuando tú tomas la piel de un animal você coloca sobre a fumaça, y tú lo pones sobre el humo, e a fumaça vai secando o sangue. y el humo va secando la sangre. Depois que começa a secar o Y sangue, después que se comienza a secar la sangre, o odre começa a endurecer. el odre se comienza a endurecer. Quando o odre endurece, Cuando el odre se endurece, você precisa colocar ele em cima da chaminé. Sim, pode ser. Sim. ustedes ponen ese odre encima de una estufa E a pele y la piel começa a gemer, comienza a gemir porque ela não suporta porque ella no soporta o calor. el calor. Ela começa a fazer. Ella comienza a hacer E vai se enrijecendo e encolhendo. y se va encogiendo la piel. Então a pessoa vem, Entonces la persona viene, pega a pele, toma la piel, prepara e costura. y comienza a coserla. Depois de 7 dias, Después de 7 días, ela está preparada ella está preparada para receber água. para recibir agua. Água é a palavra. Agua es la palabra. Depois do processo da água, Después del proceso del ela agua, recebe leite, ella recibe leche, crescimento. crecimiento. E por fim, Y por fin, ela está preparada ella está preparada para receber o vinho, para recibir el vino, a descida do Espírito. cuando desciende el Espíritu. Agora tem pessoas que já querem receber o Espírito, Ahora hay personas que ya quieren recibir el Espíritu, aí não suporta, pero no lo soportan, porque
Porque tem um processo. porque es un proceso. O odre, para ser preparado, El odre, para ser preparado, ele tem que ir ao fogo. ella tiene que ir al fuego, Ele tem que gemer de dor. ella tiene que gemir de dolor E ele tem que passar por um processo. y ella tiene que pasar por un proceso. Não adianta, No se adelanta, não adianta você entrar no novo tempo no se adelanta usted a entrar en un nuevo tiempo sem ser preparado. sin ser preparado. A Bíblia diz que quando esse odre está La preparado, Biblia dice que cuando ese odre está preparado, ele recebe o vinho él recibe el vino e suporta o y vinho. soporta ese vino. Amén. Quando ele não está preparado, Cuando no está preparado é feito sem um processo. y es hecho sin un proceso, Quando ele recebe o vinho, cuando él recibe el vino, ele rompe. él se rompe. Assim é a nossa alma, Así es nuestra alma, quando não é tratada, cuando no es tratada, quando não é preparada. cuando no es preparada. Ela rompe Ella se rompe e nós vamos embora. y nosotros nos vamos fuera. Agora, quando estamos preparados, Ahora, cuando estamos preparados, cheios llenos da presença de Deus, de la presencia de porque Dios, passamos pelo porque processo, pasamos por un proceso, podemos receber avivamento, podemos recibir un avivamiento, porque o avivamento não nos destrói, porque el avivamiento no nos va a destruir, ele vai nos renovar. Él nos va a renovar. Amén. Amém? Amén. Precisamos compreender isso. Necesitamos comprender eso. Agora, se eu sou um odre de Deus, Ahora, si yo soy un hombre de Dios, cheio de Deus, lleno de Dios, eu preciso permitir que eu seja usado. y yo necesito permitir ser usado. Qual a função do odre? ¿Cuál es la función del odre? Agregar vinho. Agregar vino. O vinho significa prosperidade. El vino significa prosperidad. O vinho significa alegria. El vino significa alegría. O Amén. vinho significa o sangue de Jesus. El vino significa la sangre de Jesús. Temos 3 missões Tenemos 3 misiones como Amém. odre: como odres: levar alegria, llevar alegría, gerar prosperidade generar prosperidad e pregar o sangue de y Jesus. predicar la sangre de Jesús. Amén. Quando cumprimos esses 3 processos, Cuando cumplimos esos 3 procesos, começamos a entrar no nosso destino profético comenzamos a entrar en nuestro destino e profético começamos a nos transicionar a um novo y tempo. comenzamos a transicionar a un nuevo tiempo. Abra sua Bíblia em 1 Reis. Ahora su Biblia en Primera de Reyes, 1 Reis. Primera de Reyes, Aleluia. aleluya. 1 Reis 17. Primera de Reyes 17. Primera de Reyes 17, desde el versículo 7 en adelante. Primera de Reyes 17, del 7 en adelante. Pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces se levantó y fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que venía recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar, prepararlo para mí, para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve y haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová tu Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, y el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Amém? Amén. Uma das coisas que nós precisamos começar a compreender Una de las cosas que necesitamos comenzar a entender é que temos destino. es que tenemos un destino. E todas as vezes Y todas las veces que Deus quer ativar o nosso que destino, Dios quiere activar nuestro destino, Ele vai trazer sobre as nossas vidas Él va a traer sobre nuestra vida pessoas que venham mudar a nossa mente. personas que van a cambiar nuestra Se mente. somos odres de Deus, Si somos odres de Dios, carregamos o vinho de Deus. cargamos el vino de Nós Dios, não podemos carregar a estrutura passada. pero no podemos cargar una estructura pasada. Temos que antigua. romper com as estruturas passadas. Tenemos que romper con las estructuras antiguas. A Bíblia diz, Paulo diz em Romanos Pablo dice en el libro de Romanos 12,
Romanos 12, Romanos capítulo que 12, nós temos que transformar a nossa que mente, nosotros tenemos que transformar nuestra mente, renovar a nossa mente, renovar nuestra para mente, podermos experimentar a vontade de Deus. para poder experimentar la voluntad de Dios, Essa vontade que é boa, esa voluntad que es buena, perfeita perfecta e agradável. y agradable. Quando nós começamos a renovar a nossa mente, Cuando nosotros comenzamos a renovar nuestra mente, começamos a entrar em coisas novas. comenzamos a entrar en cosas O nuevas. problema é que queremos trazer El problema es que queremos traer para as nossas vidas para nuestra vida atuais actuales os padrões los passados. patrones pasados. Eu não posso colocar vinho velho Yo no puedo colocar vino viejo em estrutura nova. en estructura nueva. Se você está em uma estrutura nova, Si usted está en una estructura nueva, você não pode trazer tú no puedes traer o que passou. lo que pasó antes. O que passou Lo que pasó não muda a história de ninguém. no cambia la historia de nadie. O problema é que nós adoramos o que passou. El problema es que nosotros adoramos lo que pasó. Ah, Deus operou milagres. Ah, Dios hizo milagros. Deus trouxe avivamento. Dios trajo avivamiento. Deus fez coisas grandes. Dios hizo cosas É grandes. passado. Es pasado. Deus é Deus do agora. Dios es Dios de la hora. Então temos que estar preparados para o que vai Entonces acontecer tenemos que estar agora. preparados para lo que va a acontecer ahora. Não adore o que No passou. adoren lo que pasó. Não adore o que virá. No adoren lo que vendrá. Viva o que está no presente. Viva lo que está en el presente. Deus está te chamando para viver o que está acontecendo agora. Dios te está llamando para vivir lo que está ocurriendo ahora. Tenha expectativa Tenga expectativas desse momento. de este momento. Desse momento. De este momento. Do presente. Del presente. Deus está nos falando Dios nos está hablando que vai derramar vinho que novo. va a derramar vino nuevo. Amén. Aleluya. Todas las veces Que Deus quer fazer coisas grandes, que Dios quiere hacer cosas grandes, Ele vai mandar um profeta nosso. Él va a mandar un profeta a nuestra vida. Deus falou para o profeta Elias: Dios habló para el profeta Elías. você vai sair da beira do rio de Tú vas a Querite salir de la vera del río de Querit e vai para Sarepta. y vas a ir a Sarepta. Em Sarepta tem uma viúva. En Sarepta hay una viuda. Diga comigo, uma viúva. Diga conmigo, una viuda. 3 anos e meio de crise. 3 años y medio de crisis. Israel estava morto. Israel estaba muerto. Nada acontecia. Nada sucedía. O profeta estava na beira do El rio profeta estaba en la orilla del río porque tinha água. porque había agua allí. Ainda que pouca água, Aunque poca agua había, mas tinha água. pero tenía agua. E Deus dá uma ordem ao profeta: Y Dios le dio una orden al profeta. sai, Sale, vai para Sarepta. anda a Sarepta. Porque em Sarepta Porque en Sarepta tem uma viúva. tengo una viuda. Sai, sai do Brasil, velho. Sal de Brasil, Porque bueno. na província de Arauco Porque en la provincia de Arauco tem uma viúva. tengo una viuda. Oh, tem uma viúva. Tengo una viuda. E chegou a hora dela Y llegó la hora de ella de viver de vivir o sobrenatural. lo sobrenatural. Amén. Amén. Papá. Sí, Señor. Sí, Dios mío. Não, vocês não entenderam. No, usted no lo entendió. Deus me trouxe no Brasil Dios me trajo de Brasil para dizer para vocês: para decirles a ustedes, vocês vão prosperar. ustedes van a prosperar No deserto, en medio del desierto. novas direções virão. Nuevas direcciones vendrán. Sí, A Señor. Bíblia fala La Biblia que dice aquela mulher que aquella mujer iria morrer. iba a morir. O profeta chegou El profeta llegó e olhou. y miró É, en ella. me traga um pouco d'água. Trae un poco de agua. Escuta, Escucha, eu vou te dar uma chave de reino. yo te voy a dar una llave del reino. Quantos querem? ¿Cuántos la quieren? Amén. Escucha, Nunca nunca permita um profeta permita a un profeta passar pela tua vida pasar por tu vida sem que você pessoalmente sin que usted personalmente semeie na vida do profeta. siembre en la vida del profeta. Quando você não semeia na vida do profeta, Cuando usted no siembra en la vida del profeta, você está rejeitando a unção profética. usted está rechazando la unción E profética. a unção profética é que ativa destino. Y la unción profética es la que activa los destinos. Amén. Todas as vezes Todas las veces que um profeta vai na minha casa, que un profeta va a mi casa, eu tenho que semear alguma coisa. yo tengo que sembrar alguna cosa a él.
seja relógio, sea un reloj, seja bolsa, sea una seja mochila, sapato. sean zapatos. Porque eu entendi, Porque yo entendí que Deus trouxe um profeta que Dios trajo un profeta para mudar para cambiar a minha mi realidade. realidad. Amén. E todas as vezes Y todas las veces que o profeta vai embora, que el profeta va afuera, eu prospero. yo prospero. Quem recebe o profeta na qualidade de profeta, Que recibe un profeta, la calidad de un profeta, recebe galardão de profeta. recibe un galardón del profeta. Amén. Elías Elías foi chamado fue llamado para ativar o destino daquela para mulher. activar el destino de aquella mujer. Elías chegou Elías llegó até aquela mulher hasta aquella e mujer disse: me dá água. y le dijo, dame agua. Água era caro, El agua era lo más caro, porque havia 3 anos e meio de crise. porque había 3 años y medio de sequía. Elias pediu: me dá água. Elías pidió, dame agua. Ela foi pegar água. Ella fue a tomar agua. Ela foi pegar. Só que parece que foi muito fácil Solo que parece que fue muy fácil pegar água. tomar el agua. Quando o profeta percebeu isso, Cuando el profeta persiguió eso, ele pediu a segunda oferta. él pidió la segunda ofrenda. Qual? ¿Cuál? Você pode me dar um pão? Usted me puede dar un pan también. Preste atenção, segunda chave Presta atención, segunda llave que ativa o destino. que activa el destino. Deus nunca vai te pedir Dios nunca te va a pedir aquilo que não te custa. aquello que no te gusta. Me prova isso, profeta. Pruébame eso, profeta. Deus pediu o que para Abraão? Dios quiere pedir a Abraham, Deus pediu o seu filho. Dios le pidió su hijo. Abraão entregou um filho. Abraham entregó un hijo. Deus proveu o cordeiro Dios proveyó un e cordero transformou Abraão em pai de y nações. transformó a Abraham en padre de naciones. Abraão deu um filho Abraham dio un hijo e se tornou pai de y milhares. se transformó en padre de millares. O problema é a nossa mentalidade. El problema es nuestra mentalidad. Quantos estão aqui? ¿Cuántos están aquí? Só tem 3 irmãos. Solo hay 3 hermanos. Quantos estão ¿Cuántos aqui? están aquí? Põe a mão na sua cabeça. Ponga su mano en su cabeza Fala assim comigo. y diga así conmigo. Sai espírito de religiosidade. Sale espíritu de religiosidad. Eu vim aqui como apóstolo. Yo vine aquí como E apóstol apóstolo vem para quebrar a y el estrutura. apóstol viene para quebrar estructuras. Amém. Enquanto uma estrutura velha não for quebrada, Y entre tanto una estructura vieja no sea quebrada, a nova não pode ser la estabelecida. nueva no puede ser establecida. Me traz um pão. Me traen un pan Aí o profeta mexeu com ela. y ahí el profeta Mexeu com ela. como que discutió con ella. Aí o profeta, como eu posso dizer? Aí o profeta tocou em uma área específica. Ahí el profeta tocó un área específica de la mujer. Qual? ¿Cuál? Me dá o que você tem. Dame lo que tú quieres. As irmãs lá atrás estão entendendo. Las hermanas de acá están comprendiendo. Quantos querem um destino profético ativado para um nível maior? ¿Cuántos quieren el destino profético activado para un nivel mayor? Deus vai te pedir tudo que você tem. Dios te va a pedir todo lo que tú quieres. Nossa, Mashiach. Mas a primeira coisa que Deus vai te pedir, Pero la primera cosa que Dios te va a pedir, escuta, escucha, eu não estou falando de no dinheiro, estoy hablando de dinero, eu estou falando de estabilidade espiritual. yo estoy hablando de estabilidad Para espiritual. você não achar que eu vim aqui para pedir seu dinheiro. Para que usted no crea que yo vine a pedir aquí dinero. Não precisamos do seu dinheiro, No necesitamos su dinero, porque quem nos sustenta é o céu. porque el que nos sustenta son los cielos. Mas eu tenho que pregar a verdade. Pero yo tengo que predicar la verdad. A Bíblia diz que Elias pediu um pão. La Biblia dice que Elías pidió un pan. Aí a mulher parou. Y ahí la mujer paró. Não tenho. No tengo. E o profeta disse para ela: Y el profeta le dijo a él, não temas. no temas, Faça o que eu te digo haz lo que yo te digo e você vai prosperar. y tú vas a prosperar. Aquela mulher relutou. Aquella mujer, Ela pelejou. ella peleó con el profeta. Sabe por quê? ¿Sabe por qué? Porque a mente dela era religiosa. Porque la mente de ella era religiosa. Eu só tenho um pouquinho de bolo, Yo tengo un poquito de harina solamente, azeite. un poquito de aceite. Eu vou fazer um pão Voy a hacer un pan para mim e para o meu filho. para mí y para mi hijo. Vamos comer. Vamos a comer ese pan y luego nos vamos a morir. Havia uma sentença. Había una sentencia Mesmo assim, aquela mulher não queria crer. y aún así la mujer no quería creer.
Mas o profeta vem para ativar. Pero el profeta vino para activar. E o profeta virou mais uma vez para ela. Y el profeta viró una vez más hacia ella, la viró una vez E más. disse: não temas. Y le dijo, no temas. E aquela mulher disse: eu tenho um pouquinho de farinha. Y la mujer se activa y dice, tengo un poco de harina. E tenho azeite. Y tengo aceite. Eu vou fazer o pão. Yo voy a hacer un pan. Ela foi lá, fez o pão Ella fue a hacer un pan e entregou para o y se profeta. lo entregó al profeta. Ela não entregou para Deus. Ella no entregó para Ela Dios. entregou para o profeta. Ella le entregó al profeta. O nosso destino só pode ser ativado Nuestro destino solo puede ser activado quando entregamos o nosso melhor nas mãos do cuando profeta. entregamos lo mejor en las manos del profeta. Temos que mudar a nossa mente. Tenemos que mudar nuestra mente. Me prova isso, ¿Me profeta. pruebas eso, profeta? Prova, 1 Lo Samuel. voy a probar. Primera de Samuel. Ana pede um filho para Deus. Ana pidió un hijo a Dios. Quando o filho nasce, Cuando el hijo nace, para quem que Ana entrega o seu filho? ¿para qué Ana entregó el hijo? Para o sacerdote Eli. Para el sacerdote Elí. Quantos estão aqui? ¿Cuántos están aquí? Deus está falando com você? ¿Dios está hablando contigo? Ótimo. Están activadas. Isso é muito sério. Esto es serio. Glória a Deus. Gloria a Dios. É vinho novo. El vino nuevo. Aquela mulher decidiu acreditar. Aquella mujer decidió creer. Ela deu ao profeta. Ella dio al profeta. Qual é o profeta que está vindo sobre a sua vida? ¿Cuál es el profeta que está viniendo sobre tu vida? Às vezes precisamos renunciar Nosotros necesitamos renunciar para viver o melhor. para vivir en lo mejor. O melhor de Deus Lo mejor de Dios só vem solo viene quando ativamos cuando activamos o sobrenatural. lo sobrenatural. Quantos querem sobrenatural? ¿Cuántos quieren lo sobrenatural aquí? Primeiro passo, Primer paso, renunciar. renunciar. Segundo passo, Segundo paso, morrer. morir. Porque quem está morto Porque quien está muerto entrega tudo. entrega todo. Como apóstolo? ¿Cómo apóstol? Quando você morre, você deixa herança. Cuando tú mueres, tú dejas una herencia. E você não questiona para quem vai. Y tú no vas a cuestionar para quién va ese dinero. Tem muita gente viva dentro da igreja. Hay mucha gente, Viva dentro da hay igreja. mucha gente viva dentro de la iglesia. Por isso não vive o Por sobrenatural. eso no vive lo sobrenatural. Se eu quero viver o sobrenatural, Si yo quiero vivir lo sobrenatural, quantos querem viver no ¿cuántos quieren vivir en el altar? Mentira. Mentira. Quantos querem viver no altar? ¿Cuántos quieren vivir en el altar? Mentira. Mentira. Tá rindo? ¿Se está riendo, hermano? Queremos de palavra. Queremos de palabras, Porque altar porque el altar é lugar de morte. es lugar de muerte. E quando você sobe no altar, Y cuando tú subes en el altar, você se debate muito. comienzas a debatirte mucho. No quiero morir, no quiero morir. Você sabia Usted sabía que o único animal que el único animal que quando vai ser sacrificado, que cuando va a ser sacrificado, que se debate tanto, que se debate tanto, é a cabra, en la cabra, é o bode, en el buey, bode, marido da cabra. el cabro, chivo, Sim. Não é cabra. chivo. Ele se debate Él se debate porque ele não quer morrer. porque él no quiere morir. A ovelha não. La oveja no. Ela sabe que o destino dela Ella sabe que el destino de é él o es sacrifício. el sacrificio. A cabra faz assim, ó. La cabra es así. Assim, tem que usar a ovelha, La só faz oveja assim, ó. hace así. Gemidos inexprimíveis. Gemidos indecibles. Quando você está indo para um movimento de intercessão, Cuando tú entras en un movimiento de intercesión, você começa a morrer. tú comienzas a E morir o Espírito Santo só geme em você. y el Espíritu Santo gime en ti. Você se transforma em ofrenda. Tú te transformas en una ofrenda. Altar Altar não é para promover no pessoas. es para promover personas. Igreja não é casa de show. Iglesia no es un show, no es una casa de show. Igreja é lugar de morte. Iglesia es un lugar de muerte. A tua vida no altar Tu vida en el altar
pode ser assim. No puede ser así. Tem que ser assim. Porque quando você morre, Porque cuando tú mueres, você ressuscita no terceiro dia. usted resucita al tercer día. A obra de Jesus La obra de Jesús foi por você e por mim. fue por ti y por mí. E a Bíblia diz Y la Biblia em dice Efésios en que Efesios somos um com Cristo. somos uno con E Cristo. quando Ele morreu Y cuando Él murió e ressuscitou, y resucitó, nós morremos nosotros morimos e ressuscitamos y também. resucitamos también. Isso é uma igreja apostólica. Eso es una iglesia apostólica. Altar, Altar, lugar de morte. lugar de muerte. Quer ver se você está vivo? ¿Quieres ver si tú estás vivo? É quando a gente vai pedir oferta hoje. Es cuando vamos a pedir ofrenda hoy. A maior prova de que um sacrifício está vivo La mayor prueba de que un sacrificio sigue vivo é quando ele começa a se debater no altar. es cuando comienza a pelear, a luchar en el altar. Me solta, me solta, Me suelta, me solta. A Bíblia diz La Biblia dice que o filho de Abraão que el hijo de Abraham disse assim: dijo así: Pai, papá, nós temos a lenha, tenemos la leña, temos a faca, tenemos el cuchillo, e aonde está o cordeiro? pero ¿dónde está el cordero? Filho, Hijo, Deus proverá. Dios proveerá. Quando você entrega no altar, Cuando tú entregas en el altar, você não pode sair do altar. tú no puedes salir del altar. O menino era grande El niño era grande e o pai começou a amarrá-lo. y el padre comenzó a amarrarlo. Ele poderia se debater, Él podía pelear y ele debatir. poderia empurrar o Él pai podía empujar a su e padre sair correndo. y salir corriendo. Não. No. Sabe por que ele não fez isso? ¿Sabe por qué él no hizo eso? Porque todas as vezes Porque todas las veces que um pai que un padre entra no destino profético, entre en un destino profético, os seus filhos sus hijos vão ser obedientes. van a ser obedientes, Ainda que sejam para ser sacrificados. aunque sean para ser sacrificados. Quantos estão aqui? ¿Cuántos están aquí? Temos que ser uma igreja apostólica. Tenemos que ser una iglesia apostólica, Uma igreja que entende a direção de Deus. una iglesia que entiende la dirección de Dios. A Bíblia diz que aquela viúva prosperou. La Biblia dice que aquella viuda prosperó, Que aquela viúva entrou no novo tempo. que aquella viuda entró en un nuevo tiempo, Em um tempo em que ninguém prosperava, en un tiempo en donde nadie a prosperaba. viúva prosperava. La viuda prosperaba Porque ela resolveu semear. porque ella decidió sembrar. Escuta, uma igreja apostólica Escucha, una iglesia apostólica tem que aprender a abrir mão das suas vontades. tiene que abrir la mano de su voluntad. Abraão entendia Abraham entendía que Isaac que Isaac era só uma promessa. era solamente una promesa. Quantos querem promessa de Deus? ¿Cuántos quieren promesa de Dios aquí? Amén. Quantos querem promessa de ¿Cuántos Deus? quieren promesa de Dios? Eu não quero. Yo no quiero. Te contar um segredo. Te voy a contar un secreto. Promessa passa. Promesa pasa, Herança é eterna. herencia es eterna. Passa de pai para filho. Pasa del padre É hacia el hijo. geracional. Es generacional. Isaac Isaac era promessa. era promesa Porque tinha que ir pro altar. porque tenía que ir al altar. Isaac Isaac era a oferta. era la ofrenda. A herança La herencia era as nações. eran las naciones. Amém. Tanto eram as nações Tanto eran las naciones que hoje nós estamos aqui como filhos de que Abraão. hoy nosotros estamos aquí como hijos de Abraham. Quem conheceu Abraão aqui? ¿Quién conoció a Abraham aquí? Ninguém. Nadie. Mas somos filhos de Abraão. Pero somos hijos de Abraham. Porque a bênção passa de geração. Porque la bendición pasa de generación a generación. Somos filhos da fé. Somos hijos de la fe. Amém? Amén. Deus está te falando? ¿Dios te está hablando? Não? ¿No? Sim ou não? ¿Sí o no? Temos que aprender a renunciar. Tenemos que aprender a renunciar. Se queremos os céus abertos sobre as nossas vidas, Si queremos cielos abiertos sobre nuestras vidas, temos que abrir mão das nossas vontades. tenemos que abrir la mano de nuestra voluntad. Hoje nós vamos fazer duas orações. Hoy vamos a hacer dos oraciones. Uma Una de arrependimento de arrepentimiento e a segunda y la segunda de ativação. de activación. Amém? Vamos Amém. ficar de pé. Póngase de pie, por favor.
E a lavaria do